que é a SAF e por que ela fez a diferença? Acho que volta muito no que o Marcelo falou aí na questão de alinhamento de incentivos, né? Se a gente pegar o esporte, ele tem muito essa conexão com o que é público. Até o modelo legislativo aqui no Brasil, ele trata o esporte de uma forma diferente do que o esporte é tratado nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o esporte ele é um bem privado. No Brasil, é um bem público. Então, você acaba tendo que todo aspecto regulatório, o arcabouço, passa invariavelmente pelo governo. E isso criou, historicamente, um cenário em que você tem associações sem fins lucrativos, né? Então, todos os clubes de futebol seculares aí são associações em que o grande incentivo do tomador de decisão que está lá, do presidente, nesse ambiente político que o Marcelo falou, é ganhar. Ele tem ali mandatos de 2, 3, 4, 5, 6 anos, a depender do clube. Ele, depois desse mandato, continua a vida dele, o clube vai continuar a vida dele. Então, o grande incentivo que você cria, que é perverso, é ganhar para deixar o seu nome na história. E isso começou há 100 anos e a bola de neve veio crescendo, né? Lá na década de 70, o grande objetivo dos caras era deixar o nome deles na história, gasta um pouco mais. Eu estou aqui até 1º de janeiro de 2025, depois o problema é do próximo. E assim sucessivamente, até que a gente chegou num cenário no começo dos anos 2000, ali 2010, financeiramente inviável para muitos Esgotamento clubes. da fórmula. Porque ficou caro o futebol. E o mercado global foi se sofisticando, né? E aí, invariavelmente, você teve que ter... A SAF, na prática, ela é um grande realinhamento de incentivo. Você fala assim, a associação ela não tem uma finalidade de dar lucro. E tudo bem, ela pode continuar trabalhando na modalidade como deveria ser, para olhar o terceiro viés aqui que eu falei do impacto social, da formação. Né? Não só do futebol, mas de várias outras modalidades. Mas como a indústria esportiva no mundo inteiro hoje ela é um negócio extremamente pujante, né? Os exemplos aqui que o Marcelo deu de NBA, de NFL, né? Do esporte americano, do futebol europeu, que são os principais expoentes, invariavelmente o Brasil ia ter que se adaptar a isso. Então, a forma que a gente enxerga a SAF ela é a grande ferramenta para que o futebol brasileiro entre nessa nova ordem mundial do esporte e do futebol, com um alinhamento de incentivo com o capital. Por quê? Como é que ela faz esse alinhamento? Na prática, o que a gente está falando é que, a partir da lei da SAF, o clube pode criar uma nova sociedade, então a Sociedade Anônima do Futebol, e a lei da SAF ela tem uma interlocução direta com a lei da Sociedade Anônima e a lei da Recuperação Judicial, que são dois instrumentos super importantes para que ela funcione. Então, cria-se uma nova empresa, uma nova sociedade, você faz a cessão dos ativos de futebol, então a associação pega os ativos de futebol, em grandes casos aí, né, você tem o estádio, o centro de treinamento, os contratos dos atletas, a marca, faz a cessão disso para essa nova sociedade, que tem a propriedade disso para explorar. E aí até, quando a lei foi aprovada, o pessoal tinha um pouco de dificuldade de entender o que era isso, porque no final dos anos 90, começo dos anos 2000, derivado da Lei Pelé, teve uma onda de movimentos de quase arrendamento de clubes, né, que eram contratos que investidores vinham, né, no Corinthians aconteceu 2 vezes lá com RX Mills, depois MSI, o Flamengo com ISL, o Grêmio também, que eram contratos que tinham um tempo determinado. Então a associação fazia a cessão da exploração do futebol para alguma empresa por 10, 20, 30 anos. Quando a lei da SAF veio, a gente até tem e ainda tem um desafio de desconstrução disso, porque quando você vai num conselho defender a operação em nome do clube, como cliente no nosso caso, várias vezes a gente recebe a pergunta, mas por quanto tempo é? Fala assim, não, você está vendendo, é igual a sua casa, você vendeu a sua casa? É da Mara, é do Marcelo, não é mais minha. Então, hoje já está um pouco mais pacificado, o pessoal tem entendido melhor, mas na prática, né, uma empresa nova que recebe os ativos relacionados ao futebol, ela tem propriedade disso, para bem ou para mal, o risco é do investidor que alocou o capital ali dentro. Você me corrige se eu estiver errado, mas quando eu comentei no começo do programa que o desempenho esportivo ele não é incompatível com o realinhamento de gestão, aparece um terceiro elemento, que é a questão do vínculo emocional com a ideia do clube não ter um dono, do clube ser de todo mundo, de todos os torcedores, como se fosse essa ideia de bem público, né? E até para isso, na governança desenhada pela SAF, você consegue contornar esse bloqueio psicológico, que é você desenhar um modelo quase que um modelo de corporation, no sentido de que o clube social e até a torcida, eles podem, nesse board que vai governar a gestão da SAF, fazer parte, sentar, terem cadeiras nesse board. Então, não é que o clube também cedeu para um terceiro, em que o vínculo vai permanecer apenas sendo as cores e o nome do clube social original. O clube social pode ser membro ativo, a torcida pode ser fazer parte desse novo conselho. Tanto que grande parte das transações que aconteceram até agora, elas são transações 90-10. Então, o investidor fica com 90% dessa nova sociedade e a associação permanece ali com 10, 20, tem casos que 30%, aí no caso do Vasco, né, da negociação que aconteceu com a 777 era 30%, no Atlético Mineiro 25%, no Curitiba, que é um deal que a gente participou bastante, ainda participa, a gente é investidor,
minoritário da SAF lá, a associação tem um assento no conselho. Inclusive pode ter direito de veto em algumas Sim. coisas essenciais. E aí Acordo a lei determina uniforme, isso, até um determinado nível mínimo de investimento dos recursos na manutenção da equipe. Tudo isso pode ser desenhado para você, na verdade, eliminar esse preconceito com relação ao fato do clube agora ter uma propriedade privada. Então, aí essa empresa, essa propriedade, essa empresa que foi segregada do clube, né, tá ali separadinha, ela investe no clube, quer dizer, a contratação de atletas e tal, o dinheiro para o clube vai vir dessa empresa. Isso. Então, via de regra, cada negociação é uma, mas na média do que foi feito até agora, o investidor compromete um capital mínimo para que aquela operação rode por mais X anos. Então, dando alguns exemplos aqui, o caso do Curitiba, que a gente participou e participa lá do dia a dia até hoje, é bem emblemático disso, né? A SAF foi criada, a Associação Curitiba de Futebol ele cedeu para a SAF estádio, centro de treinamento, contratos dos atletas, a contrapartida do investidor ali, a obrigação do investidor, que é a Tricorp, que é um fundo de private equity grande aqui de São Paulo, é investir 550 milhões ao longo de 10 anos. Então, ela assume essa obrigação, tendo os ativos para trabalhar ali dentro, e aí com uma série de salvaguardas para a associação, de investimento mínimo, de compromisso de investimento no estádio, de categoria de base, de centro de treinamento. Então, é toda uma construção que é feita para justamente proteger o bem histórico ali construído por uma associação voltada para futebol. Porque essa que é a beleza. O retorno do investimento econômico, ele depende, em grande medida, não diria nem certo, em grande medida, do retorno esportivo. Porque se existe alguma coisa no mundo que tem um público cativo, é a paixão pelo seu clube, né? Esse público está disposto a consumir, mas a gente viu já os movimentos de torcida ao longo do tempo, que eles dependem também, de uma certa medida, no que o retorno desse esportivo, desse investimento. Então, essas salvaguardas elas servem para alinhar esses dois mundos. E tem gente que fala a gente já debateu bastante isso também, em conflito de interesse, né, entre o investidor e a torcida. Porque, por hipótese, para ganhar eu tenho que gastar. Mas o investidor ele está também pensando no retorno do capital. Então, até que ponto ele está disposto a gastar para ganhar, comprometendo o retorno que ele vai ter na última linha, ali no fim do exercício. E a beleza do futebol é isso. Tem uma expressão que a gente usa, é o ciclo virtuoso do futebol. Então, quanto mais eu ganho, mais feliz meu torcedor tá. O Botafogo agora, né? O meu concunhado estava com ele ontem, estava no Rio, falou que a fila da loja do Botafogo estava dando 3 horas ontem de manhã para comprar a camiseta. Uau! Ele queria comprar uma camiseta para os meus filhos para dar de presente de Natal. Ele falou, cara, não deu porque 3 horas de fila, porque é o ciclo virtuoso. Quanto mais ganha, mais satisfeito, mais feliz está o torcedor, mais ele gasta, mais valorizada está a marca, melhor você capta patrocínios, mais dinheiro você tem em caixa, mais você gasta em sua torcida cresce elenco, jogador, mais você ganha e a torcida vai crescendo. Então é o que Flamengo e Palmeiras conseguiram encaixar tão bem nos últimos 10 anos.